operação comercial internacional. Então, o que ocorre? Acho que aqui, a emissão aqui. A emissão é necessária? Então, aqui, ó, a emissão é necessária quando acontece uma transação entre diferentes países, seja ela uma exportação ou importação. No entanto, a exigência não recai sobre todos os casos. A obrigatoriedade é ligada às operações com valor superior a $3.000 ou moeda equivalente do país, né? Então, se ela estiver lá no Portugal, é euro, enfim. Então, é assim. O que ocorre? Geralmente, as empresas não querem invoice. Elas não querem. Mesmo as lá de fora. Não entendi. Mesmo as empresas lá de fora, né? Elas não querem. Elas não querem. Elas não querem. Mas para você, para nós aqui no Brasil, você, para justificar a sua contratação de serviço no exterior, você é obrigada a emitir a invoice para poder emitir a nota fiscal de serviço nossa do Brasil. Então, se eu não emitir, porque eu já emiti a nota fiscal de serviço dela, pela prefeitura, né? E ultrapassa esse valor, em reais deu R$20.000, então ultrapassa $3.000. Então, eu tinha que ter feito primeiro a invoice? Sim. Então, será que eu posso fazer a invoice agora, retroativa? Não por causa da emissão da nota, né? Porque é assim que acontece. Provavelmente, ela deve ter um contrato com a empresa, não tem? Tem. Com certeza tem um contrato. Então, assim, esse contrato que ele fecha a transação internacional junto com a invoice. Como você já falou para mim que a operação dos serviços dela é acima de $3.000, ela é obrigada a fazer a invoice. Ela faz a invoice junto com a nota fiscal de serviço. Ah, mas a empresa não quer. Então, você tem que explicar, porque assim, a legislação da empresa onde ela está prestando serviço é outra. É outra. É outra. Mas a nossa aqui. A nossa aqui no Brasil, para você justificar aquela entrada, aquela prestação de serviço no Brasil, você tem que justificar com o quê? Com o contrato e com a invoice. E mais a nota. Mais a nota. A nossa nota, ela serve para quê? Para tributação. E justificar a entrada do valor, né? Na justificar conta. a entrada do valor. Então, se você... Ela vai falar aqui da nota, quer ver? Aqui está falando de qual a diferença. Aqui você já entende, né? Sim. Qual a diferença entre invoice e a nota, você sabe? Tá aqui, ó. Então, eu estou falando para você, ó. Por isso, uma não dispensa a emissão da outra. Uma vez que as notas fiscais brasileiras não têm validade fiscal, né? E contábil em outros países. Então, a nossa nota, o que ocorre? A nossa nota, ela não tem validade em outro país. Não tem. Né? Então, qual que é a validade do outro país? A validade do outro país é a invoice. Né? Então, seria a invoice mais o contrato de prestação de serviço que fechou entre ela, né, a prestadora, e a empresa de exportação. Né? Então, por isso que você tem que emitir a nota fiscal, nossa nota fiscal brasileira. Então, a nossa nota eu emiti, mas a invoice, como ela questionou lá, e o pessoal falou, não precisa de nada, só o contrato, quando ela assinar o contrato, mandar eletronicamente, né? Ela assinou e falou assim, não, só o contrato aqui pra gente já tá bom. Aí eu falei assim, bom, então eu tenho um contrato, eu vou emitir a nota. Então, o invoice, mesmo sem nenhuma uma plataforma que não é tipo a plataforma da nota fiscal, a gente tem que emitir, então. Tem que emitir. Porque, pelo que eu pesquisei também, assim, a invoice tem várias plataformas que faz, né? Não é nada assim, tão certinho igual a nota fiscal. Tem várias plataformas da invoice que você pode fazer. Tem várias plataformas que é disponibilizada para a invoice. Né? Mas você tem que fazer. Tá, então esse mês... Então, as duas que eu já fiz, não adianta fazer invoice, porque seria retroativo. Não, porque que acontece?
Eu não sei como eles recebem lá no outro país. E outra coisa, a invoice, quando você vai fazer, você faz a invoice no valor do câmbio da data. Como que ela recebe? Eles fazem um depósito na conta dela. Então, mas para ela poder receber, ela entrega, vamos colocar, a invoice e recebe ou não? Não, ela não entrega, como ela presta consultoria, ela presta consultoria, preenche o documento lá deles, é um documento de que fez, a chefia para quem ela fez dá o de ok, e o financeiro deles libera o depósito na conta dela. Então, Então, quando ela fizer o recebimento, que vai ser a data do câmbio, ela está recebendo em dólar? não, eles já estão fazendo a conversão para real. Tá, mas o país é dólar. Isso é dólar. Tá. Então, quando ela recebe, quando ela faz a conversão, então o que ocorre? Ela já vai fazer a invoice na linguagem do país que ela está prestando serviço, Tá. na moeda. Então, assim, a invoice não é na nossa moeda brasileira, né? Certo. Que é o real. Uhum. A conversão, sim. A invoice, não. A nota que você vai fazer da prefeitura, você vai ser convertido para o real, né? Para o real que ela está recebendo, e emitir uma nota da prefeitura, que é a nossa brasileira, para efeito tributário e para efeito contábil. Agora, a invoice é todos os dados que estão no contrato de serviço. Inclusive, vamos supor, ela presta serviço com 20 mil dólares. Tem que ser 20 mil dólares. Tá. Entendi. Uhum. Ó, inclusive aqui, ó, tá bem claro aqui, ó. Na prática, um documento serve como complemento do outro. Tá vendo? Um complementa o outro. Certo. Porque no caso desses 2 meses que você fez, você tem só o contrato. Né? Você tem o contrato. Então, você emitiu a nota de serviço da municipal de acordo com o contrato. Isso. Né? Mas pode acontecer o quê? A variação de câmbio. Tá. Por exemplo, vamos supor que ela deu a invoice hoje. Hoje o dólar está R$ 5. Só que ela vai receber, vamos supor, na sexta-feira. E o dólar pode estar mais ou pode estar menos. Se ela recebe em dólar, então tem essa variação de câmbio. Tem essa variação, ela pode ser tanto negativa como positiva, porque ela recebe em dólar, né? Sim. Apesar E deles já isso fazerem vai. a conversão é em dólar. O contrato está em dólar. Então, entendeu? Porque o contrato dela deve estar especificado lá quantos dólares, né, equivale àquela prestação de serviço. Então, Isso. na hora que ela for fazer a invoice, ela tem que fazer, você no caso seria você, de acordo com o contrato. Pegar o contrato é uma réplica. Pegar o contrato e emitir a invoice. Tá certo. Entendeu? Entendi. Aí, então vamos supor, eu emiti a invoice hoje, dia 23, mas caiu o dinheiro na conta dela dia 26. Essa variação que teve, ela tem que ser contabilmente escriturada. Entendi. Entendeu? Não entendi, Rita. Então, esse mês eu vou fazer. Ainda bem que ainda dá tempo. Eu acho que é lá para 25 que eles depositam. Então, aí, se caso a empresa fala assim, mas nós não queremos. Fala assim, ó, nós, aqui no Brasil, nós somos obrigados a entregar a invoice, porque é um complemento da nossa nota fiscal brasileira. Certo. Tá? Até para efeito tributário, né, imposto de renda tanto da empresa que você está fazendo para ela, prestando, e como também para ela, pessoa física, ela tem que ter esse contrato mais a invoice para justificar que o valor ele foi de acordo com a invoice. Né, de acordo com o contrato, de acordo com a invoice. Então, um complementa o outro e a nota fiscal municipal, a brasileira, ela fecha para efeitos tributários aqui no Brasil. Tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi, Rita. Vou fazer. Aí,
Então, você faz, não deixa de fazer, Solange, para até não dar problemas futuros. Né? Aí, a outra coisa também que você perguntou, quais os impostos incidem na invoice? Você perguntou essa pergunta, né? Você chegou já a entender esses impostos da invoice? Da invoice não tem imposto, né? Não, a invoice não. A invoice não tem impostos. A única coisa que tem na invoice é IOF. O IOF Tem IOF? incide, né? Ó, Tem que pagar IOF? Tem. O IOF, ele é automaticamente descontado, né? Da transação, quando ela já recebe, o próprio banco já fez esse desconto da IOF. Né? O que não incide são os tributos do que? O PIS, COFINS, tributos nossos. Né? O nosso não tem. Mas a IOF tem. Deixa eu pegar aqui para você. Quando eles depositam, então eles já devem descontar o IOF. Sim, sim. A IOF é do banco, né? Ó, além do IOF, tem a taxa de câmbio, que são recolhidos. Então, a IOF, né, ela já é descontada automaticamente na transação financeira, quando ela recebe. Tá, eu vou confirmar, vou pedir para ela o Dá uma documento olhada. que ela recebe. Dá uma verificada no extrato. Não sei como que ela recebe, mas provavelmente no extrato. Ele já é descontado a IOF e a taxa de câmbio. Tá. A taxa de Tá? câmbio, ela tinha comentado alguma coisa comigo, que já ia descontar. Mas a IOF eu não estava sabendo, mas eu vou ver com ela. Tá? Já é descontado. Então, logicamente, que essa despesa, quando você pegar o extrato dela, né, o extrato bancário, você tem que contabilizar isso. São despesas bancárias, né? Certo. Tá? E em cima da... Tá, isso aí eu tô falando da invoice, tá? Agora, com relação à nota que você emitiu do município, aí sim, tem a tributação. Aí você vai ter que fazer o quê? Como que a empresa está enquadrada? Tá no simples. No simples, né? Então, que anexo que ela está? Tá no anexo 3. Acho que ela foi 3? no anexo 3, é. Não me engano, foi no 3. Então, no caso, Solange, se ela está no anexo 3, normal. Aí você vai, né, como qualquer empresa, tem aquela tributação do anexo, só toma cuidado com a questão do faturamento, né? O anexo 3 é serviços, então provavelmente está naquele valor, qual o valor que ela está ainda? 120 mil? 180 mil? Isso, ficou... Assim, você diz o quê? Qual o valor que ela está na tabela ali? Na tabela. Eu não sei, eu não lembro de qual, não lembro agora o valor. Então aí, como que ela está no Simples Nacional, né? Então, os impostos, você já sabe que é o mesmo que você paga na empresa Cristóvão. Aí você fala, pode falar. Então, aí esse era um outro ponto, mas eu acho que nem a gente ia tratar hoje. Que aí o que eu estou fazendo é o E-Social e a DCTF Web, né? Que aí já vem o IR, INSS e a DAS, que é do Simples. São esses três, né? Está falando de obrigações acessórias. Isso. Tá. Você está falando de obrigações acessórias no caso dela. Isso. Então, no caso dela, você está fazendo a DCTF Web. Isso. Por que você está fazendo a DCTF Web? Porque ela está tirando Prolabore, é isso? Isso. Tá. A gente colabore. Tá. Então, a DCTF, como que ela tem a retirada de Prolabore todo mês, você tem que fazer a DCTF Web, que é a obrigação acessória da parte previdenciária. Isso. Né? Uhum. E a declaração do Simples você faz mensal, que é a DAS, né? Conforme que você entrega, aí você entrega a DAS, que é do Simples. Então, são obrigações acessórias, né? E os recolhimentos se atingem o imposto de renda, né? Que você recolhe. Recolhe, na DCTF Web já está vindo o IR e o INSS, porque ela está com o Prolabore de 5.600, então recolhe. Então, aí você já recolhe a DCTF, dentro da DCTF já sai a guia do IR junto com o INSS, uma guia só, tá? E a DCTF você vai entregar mensal, você só vai, todo mês você vai entregar, né? Você não vai entregar, você para de entregar, a partir do momento que ela parar de receber o Prolabore, você entregar uma, vamos supor, esse mês ela parou, não tem Prolabore.
mês de outubro. Não vai retirar. Aí você entrega essa, CTF zerada, e só passa a entregar a outra quando ela tiver numa retirada. Não precisa fazer todo mês como retirada zero. Como se retirada. Não. Faz uma só para avisar, ó, ela parou de tirar. Tipo, você está avisando que está zerada e só vai voltar a fazer quando pegar de novo. Exatamente. Tá, entendi, legal. Isso aí é tanto para DCTF Web e tanto para DCTF Contribuições, tá? Contribuições Federais, que é a outra DCTF. Tá. Tá? Então, tem mais algum ponto, fora a parte de impostos, Solange, que você tem assim, mais dúvida mesmo? Não, a gente pode seguir o seu roteiro aqui, que tá bom. Tá. Eu acabei saindo, porque como você perguntou, aí acabou entrando no outro. Não, mas tem problema. Mas deixa eu te entender. Você está conseguindo entender? Tô sim. Tá sendo bem claro. Tá tirando suas dúvidas? Sim. Porque aqui a consultoria, o importante aqui é tirar suas dúvidas. Sim, não, tá sim. Tirou até dúvidas que eu não tinha. Né? Então... Se tiver. Então, aí, em relação aos impostos. Os impostos são aqueles que já estão inclusos no Simples Nacional, né? Que é o RPJ, no seu caso, como você está pagando dentro do Simples, então ele vai incidir tudo isso. Né? Que você já sabe dos impostos. Uhum. O imposto de importação não incide, porque é um serviço de exportação, né? Então, são vendas que não incidem o imposto de exportação. E aqui nós entramos no caso aqui, como emitir a nota, né? Aqui. Travou aqui, meu? Eu acho que travou. Não sei se travou ou se você parou. Oi? Não sei se caiu. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Rita? Parou, né? Peraí, Solange. Tô. Peraí que eu tô voltando. Eu acho que é a internet que tá caindo aqui. Peraí, só um minutinho. Acho que voltou. Voltou. Voltou, né? Voltou. Vamos ver se voltou. Voltou. A internet aqui é péssima. Então, Solange, a questão da nota nós havíamos falado, né? Então, como emitir a nota? Então, você já sabe, você já começou já a emitir, né? Então, assim, até lembro que você havia falado para mim, Rita, como que eu emito uma nota, né? Logo no início. Isso. Então, assim, como que é a exportação, né? Como que é a exportação e as pessoas não têm esse costume de trabalhar com serviço prestado fora do Brasil, então surge realmente essa dúvida. Eu vi muitas pessoas com essa dúvida, emita invoice, emito nota, ou só emita invoice, só emita nota. Então, são coisas diferentes, né? A invoice é para você receber e a nota é para você tributar aqui no Brasil. Brasil. Certo. Né? Agora, sim, eu até me lembro que você falou assim, em relação à pessoa física, se é viável manter a pessoa física ou manter a pessoa jurídica. Isso, porque porque quando a empresa lá falou que não precisava de nota, ela falou para onde eu mando a nota fiscal? Aí eles falaram, não precisa. Aí eu cheguei nessa conclusão que você falou já, né? Que a nossa nota fiscal é mais para tributação. Eu falei, então a gente emite, deixa aqui guardadinha, se chegar um fiscal, não, a gente fez, tá tudo bonitinho aqui. Aí ela falou, mãe, mas então se eles não precisam de nota, então eu vou, por que eu não, então eu vou fechar tudo e vou ficar como autônoma. Mas eu falei, bom, mas aí a autônoma também tem encargos, né? Que ela não queria ficar pagando muita coisa, né? E o autônomo, Solange, que nós vamos entrar nesse ponto, lá que é o último ponto, mas só para dar uma pincelada. O autônomo não é viável para ela.
que é mais alto a tributação. Hoje já está pagando quanto no Simples de tributação, de alíquota? De alíquota, ela pagou mês passado, não deu, acho que deu uns 8%. Então, 8%. Isso incluindo o quê? Toda a parte tributária federal e a parte do INSS já está incluso, né? Menos o INSS dela, que é a parte, que é 11%, né? Então, vamos colocar isso aí uma alíquota de 18% entre o INSS mais o Simples. Vai dar 18%, né? Vai dar 18%. Se ela partir para o autônomo, lá vai chegar uma carga tributária lá de 27%, mas não compensa, não é viável. Então, porque assim, o que ela está questionando? Ela questiona o mesmo que o Cristóvão questionava, né? Eu falei para ela, nossa, você ouviu explicar isso para seu pai tantas vezes, não aprendeu? É a questão do dinheiro, porque como ela é uma prestação de serviço, então o que ela entende? Aquela velha história. Mas o dinheiro é tudo meu. Aí eu falei para ela, aí eu expliquei para ela tudo, eu falei assim, não, o dinheiro é seu, mas não é seu. Você não pode, mas eu vou ter que pagar mais imposto. Falei, se você aumentar o seu prolabore, você vai pagar mais IR. O INSS ainda tem um teto, mas IR é assim que funciona. Então, ela queria fugir do IR. Aí eu falei assim, eu vou ver, então, a questão do autônomo. Mas você já falou aí que ultrapassa, né? Não vamos chegar nesse ponto. Não tem. É aquela questão que você colocou da empresa do Cristóvão, né? E para ela não é viável ela manter o autônomo. Para ela não é viável. Nós vamos chegar no final, que acho que vai ser a última aula, nós vamos explanar bem essa questão do autônomo. Tá. Então, a questão da nota, né? Você já está ciente como deve emitir, tem que emitir a invoice, tá? E é complemento da nota fiscal de serviço. Então, as duas têm que ser feitas. Isso. Tributação. Ficou bem claro. Deixa eu ver aqui. Isso já sabe. Aqui, vamos voltar aqui. Ó, eu vou voltar mais um pouquinho aqui. A invoice substitui a nota fiscal, não, né? Que eu estava conversando agora, né? Deve ser emitida para operações feitas no Brasil, a nota fiscal, né? A invoice deve ser emitida em transações para o exterior. Uma não substitui a outra. E a nota deve ser emitida para operações feitas no Brasil, né? E ela é usada com base para cálculos de impostos e serve para fins contábeis. Por isso tem que emitir a nota. Certo. E qual idioma deve ser emitida a nota fiscal? No caso da nota fiscal, aqui nossa é em português. A invoice é na linguagem do país. Tá? Tá. Eu acho que passou um pouquinho. São 4h10, né? Nós temos mais 20 minutos aí. Eu acho que a gente está explanada na questão da distribuição do lucro. Mas antes de entrar aqui, Solange, ver se você ficou com alguma dúvida com relação à invoice. Porque agora já é um outro tema e em relação à distribuição de lucro, que vai sair um pouco fora da invoice. Não, da invoice você foi bem clara, deu para sanar tudo. Deu para entender tudo? Deu para entender. Tá. Agora, com relação à distribuição de lucro, eu acho que eu vou voltar um pouquinho, antes de falar disso aqui, com relação aos lançamentos da invoice. Tá. Como você deve lançar? Ele não está aqui dentro. Não está nesse material. Acabei não colocando, tá? Então, assim, como você deve lançar, fazer a contabilização dos valores recebidos do serviço prestado que ela faz, né? Logicamente, você tem um plano de conta. Você está usando qual sistema? Então, eu estou usando da Condimatic. Sistema contábil? Isso. Tá. Então, a Condimatic, ela tem um plano de conta que é o geral. Não sei se você chegou a ver. Eu acho que é esse que eu tô. Não, sim, eu peguei o geral deles. Eu peguei o plano de conta geral deles. Você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar o plano geral que ele dispõe, tá? Se você quiser montar um plano de conta, você pode montar o plano de conta, sem problema algum, né?
Então, você vai pegar o plano de conta geral deles e vai adaptar para cada segmento que você está prestando, para cada cliente. Certo. Então, vamos supor, pegar o caso da sua filha. Sua filha está prestando serviço para o exterior. Então, você vai ter que adaptar, não sei se ali no plano geral que você pegou, tem receita para o exterior. Eu acho que deve ter sim, se não me engano tem. Tem, né? Se não me engano tem. Então, como você vai fazer essa contabilização? Você vai, eu falei que isso é a questão do câmbio. Quando você emite a invoice, eu emiti a invoice hoje. Tá. Hoje eu emiti 20 mil. Quanto está o dólar hoje? O dólar está 5 reais. Então, nesse momento que você emitiu a invoice, você não recebeu ainda. Vamos supor que você não recebeu o valor do cliente. Certo. Então, você vai debitar a conta de cliente pelo valor do câmbio de hoje e vai creditar o de hoje, que você emitiu a invoice. Eu estou anotando aqui. E vai creditar a conta de receitas de serviço do exterior. Tem lá no plano de conta. Tá? A partir do momento que você recebe esse valor, você vai fazer a conversão, que eles já fazem a conversão. Então, lá, quando eles converteram, o câmbio está R$6. Então, recebeu o valor em real, vê quanto que ela recebeu. Aí, vamos supor que dá uma variação cambial de R$5 para R$6, tem R$1 aí de variação cambial, não tem? Tem. Esse R$1 de variação cambial, se for positivo, você tem que jogar lá em receitas de variação cambial positiva. Tá. Tá? Também lá na receita. Entendi. E como você vai fazer essa contabilização dessa variação? Você vai debitar o cliente e vai creditar a variação se for positiva. Certo. Se for uma variação negativa, ela fechou com 5 e quando ela recebeu está 4. Deu uma negativa aí. Aí você vai fazer o inverso. Você vai debitar a variação negativa em despesa e vai creditar o cliente. Entendi. Entendeu? Entendi. Por quê? Aí vai fechar. Os valores vão fechar. Vai fechar os valores vão fechar. Aí vai bater, né? Vai bater. Entendi. Tá? Eu achava que era só eu lançar o faturamento dela de serviço só. Como prestação de serviço. Tem que fazer a invoice também. Por isso tem que fazer a invoice. Entendi. Porque você não sabe qual vai ser a variação cambial. Tá. Tá? Aí você tem que fazer a conversão. Tá? Vai ficar certinho a contabilidade. Tá? Tá certo. Então, aí se você tiver dúvida depois do lançamento, na hora que você for fazer, aí você me fala que a gente faz junto esses lançamentos. Tá bom? Tá bom. Tem mais alguma dúvida? Em relação ao lançamento, você entendeu, né? Entendi. Eu nem imagino. Foi aquilo que eu falei. Você tirou até dúvidas que eu não sabia. Igual esse do lançamento, eu não sabia que eu tinha que lançar o invoice também. Eu achei que eu só tinha que lançar o valor da nota que ela recebeu. Né? Que a nota fiscal eu faço o valor certinho que ela recebeu. Você tem que fazer essa variação cambial. Porque ela não está recebendo em real, ela está recebendo em dólar. Entendeu? Ela está recebendo, a prestação de serviço dela é em dólar. Em dólar. É convertido em real, mas a variação cambial do dia. Do dia que ela está recebendo. Então, vamos supor, você dá a invoice hoje, é $1, amanhã já é outro. Você não sabe quanto vai estar amanhã o dólar. Tá certo. Então, você tem que fazer essa variação. E aí, se não tiver dentro do plano de conta, geralmente tem. Né? Eu crio. Você cria lá na receita. Variação cambial. Tá Receitas. Bom. Tá? Com relação à distribuição de lucro, quais são suas dúvidas? Então, porque eu estou com 3 MEI, né? E eu achei meio estranho que alguns artigos que eu pesquisei falou que MEI não
todo o dinheiro do MEI era dele, mas eu já li aí que você mostrou que não é assim. Porque eu fiquei com essa dúvida, eu falei, não, mas será? Né? E também porque ela quer tirar lucros. A minha filha, ela quer tirar lucro da empresa, porque ela está trabalhando, ela quer o dinheiro, né? Ela não quer só os 5.600, ela quer os 20. Então, eu falei, bom, vamos ver se é mais vantajoso aumentar o Prolabore ou distribuir o lucro. Mas aí, para distribuir o lucro, como eu faria? O que eu preciso fazer, né? E na questão da Então, MEI, é isso, porque como eu estou assessorando 3 meses, eu achei errado. Eu falei assim, mas como assim? Todo o dinheiro que entra não precisa dar conta? Ele pode gastar, mas eu já li aí, pelo que você explicou, que tem que dar conta. tudo tem que dar conta, Solange. O Só problema não vai. é que tem muita gente falando besteira aí, entendeu? Até eu que sou sem experiência nenhuma, só de ler esse tipo de coisa, me veio uma interrogação. Só que qualquer um está podendo assessorar MEI. Aí o pessoal fica meio na dúvida, sabe? Na internet tem muita coisa. E são pessoas simplórias, né? Pedreiro. Eles não Então, o que entendem muito. acontece com o MEI? O problema do MEI é o seguinte: o MEI ele entrou, isso tem que uns 5 anos atrás, eu acho mais ou menos o MEI, a legislação do MEI tem uns 5 anos aí. É, O MEI entrou para tirar a informalidade, né? Porque tinha muitas pessoas, manicure, sapateiro, tudo esses serviços informais. Então, aí veio a legislação do MEI para ajudar as pessoas também a contribuir, ter um benefício, uma segurança, e aí ele trouxe, né, o MEI. Só que aconteceu com o MEI? O MEI acabou ficando, assim, uma bagunça. Eu parto do Sebrae. Por que o Sebrae? O Sebrae ele fala o seguinte: você abre o MEI no do contador. O Sebrae fala isso, né? Se o contador cobrar, por exemplo, para dar uma assessoria, você informa qual que é a contabilidade está cobrando, que nós vamos mandar o CRC atuar. Gente, como pode, igual, eu não pego MEI, eu não pego MEI, mas já veio o mês para mim estourado o faturamento, e para resolver o problema, ficou uma carga tributária imensa, porque se você estoura, você tem que retroagir. Você tem que retroagir todo mês. E aí a carga tributária da pessoa fica altíssima. muitíssimo. Então não é viável, você tem que ter um controle preciso do MEI. É, E aí o que acontece com o MEI? O que você falou, é muita informação na internet, são muitas informações no Google, né? Porém, todas distorcidas, que diz o seguinte: o MEI não precisa de contador, o MEI não precisa entregar nota, o MEI não precisa entregar declaração. Aí eu te pergunto, como você vai ter um controle do faturamento do MEI se você não tem uma assessoria? então, Né? Porque o exatamente. MEI, né, o MEI aqui tem 1.000 ano. Tanto que assim, eu tô só com essas três, que são pessoas próximas, assim, que pediram para eu abrir tudo, mas não vou pegar mais. E tô vendo se eu arrumo um jeito de me distanciar dessas três também. Porque, Mas qual motivo você não quer mais elas? assim, o valor é pouco, né? E eles não entendem, né? Eles não entendem, igual essa questão, assim, de que da prestação de contas, de me falar da onde está vindo o dinheiro. Eles acham assim que e-mail é oba-oba, você só abriu ali, é só para você ter o INSS. Entendeu? Eles me procuraram só porque eles querem ter o INSS. Não é assim. Então, eles não têm a mentalidade de que precisa ter esses controles. Eu vou tentar explicar, porque eu falei primeiro, eu pensei assim, eu falei, primeiro eu vou confirmar essas informações com a Rita, que se for, eu vou tentar explicar. Se eles não entenderem, porque um exemplo, em alguns artigos eu li que o MEI não precisa ter uma conta CNPJ, mas em outros eu li que precisa. Aí, desses três, só um aceitou abrir uma conta com CNPJ. Os outros dois falaram que não ia abrir, não. Que já tinha a conta deles, não precisava. Porque assim, como você vai separar as despesas da empresa? Confusão patrimonial. Porque assim, que você explicou para sua filha, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa, Então, e o MEI é né? mais difícil ainda de entender. É mais difícil para entender. É mais Por difícil. quê? Porque tem esse monte de informações erradas na internet.
Tem cursos que ele ensinando você Você não precisa ser contador para você poder ganhar dinheiro prestando assessoria para MEI. Tem isso? Nunca vi. Nossa, Sério? menino que... Como eu pesquiso muito, pesquiso É. muito querendo aprender, né? Então, eles vêem meu perfil, eles me mandam esse monte de propaganda. Nossa, Eu vou nossa, eu não pegar umas sabia. aqui, qualquer hora eu vou te Manda mandar. para mim. Manda para mim. Eu não sabia esse absurdo. Eles cobram o curso, eles têm cursos te ensinando como dar assistência para o MEI. Sem contador? Sem ser Sem contador? contador. Qualquer pessoa, qualquer um aí que tiver facilidade com computador, pode fazer. Gente. Enfim, então assim, o MEI, como eu sei que você é uma pessoa correta, e é isso aí, Solange. Eu acho que é da seguinte forma: se você vê que o seu cliente não quer ouvir os seus conselhos e andar de acordo com a legislação, lógico, tem coisas que a gente consegue ver dentro da legislação não Uma digo brecha. brecha, mas uma invasão, digo assim, uma elisão, invasão não, uma elisão fiscal. O que é elisão fiscal? A elisão fiscal é quando você está dentro da lei e dentro da lei você consegue ter uma saída. Isso é permitido na lei. A gente chama de elisão fiscal, não é evasão fiscal. Evasão fiscal é sonegar. Elisão não. Elisão é permitido dentro da lei. Então, você que é uma pessoa correta, não tem como você trabalhar com uma pessoa incorreta. Você vai se estressar, você vai se estressar e a pessoa não vai entender, né? Então, o que acontece? O MEI, ele é obrigado, sim, ter uma PJ, uma conta PJ. Tem que separar, sim, as despesas da pessoa física e pessoa jurídica. Tem distribuição de lucro? Tem também o MEI. O MEI distribui lucro também. Eu vi aqui que você mandou. O MEI distribui lucro também. É igual uma PJ. E tem um controle do faturamento. Você tem que controlar o faturamento. Porque se você estoura, por exemplo, estourei o MEI 81 mil. No mês de, sei lá, o mês de maio, junho. O que vai acontecer se você estourar? A Receita permite 20% acima do 81 mil. Então, por exemplo, eu estourei 81 mil, aí você calcula mais 20%. Se dentro do limite de 20% você está dentro do limite, você não retroage. Você desenquadra do MEI e vida que segue. Certo. Agora, se você calculou 81 mil mais 20% estourou, você vai ter que retroagir janeiro e pagar toda a diferença de acordo com o enquadramento da sua empresa. Exatamente. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o estouro. Aí a pessoa fala assim, Rita, mas eu estourei só na venda. E a compra quando é comércio? Também. As pessoas, por exemplo, ela acaba se preocupando só com a saída, quem quer comércio, e esquece das entradas. Exatamente. Aí você estourou também, de acordo com as entradas. Foi mais ou menos isso que eu expliquei para o meu irmão, porque ele estourou, mas ele falou, não, mas eu posso passar 20%. Eu falei, não, você pode passar 20%, mas você sai do MEI. Você só não vai ter que pagar, igual você me explicou, eu expliquei para ele, né? Que eles acham assim, que pode passar 20%, mas continua no MEI. Entendeu? Uhum. Então, mas aí, Solange, é que eu falo. Então, o que você tem que estar atenta? Dentro da legislação do MEI, para você não sair fora da legislação do MEI. Agora, se o cliente achar, eu não quero manter a legislação ou seguir a legislação, para você não é viável. Não é? Né? Agora, é assim, Solange, com relação à distribuição do lucro, né, você está falando do MEI, a sua dúvida em relação à distribuição? Então, eu vi aí, né? Você mandou um material bem completo. Eu vi que parece que tem, não é assim pegar tudo, só uma parte, né? Que a gente pode pegar.
Né? 32% para serviço. Né? E incide impostos em cima dessa retirada de lucros? Não. Então, é assim, deixa eu explicar aqui como que funciona a distribuição. A distribuição é tanto para o MEI, como lucro presumido, como lucro real. A presunção é a mesma. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo que eu acho mais fácil para você entender. Isso. Vou colocar um exemplo aqui, peraí. Acho que é esse aqui. Ó. Então, assim, vamos supor que um MEI faturou durante o ano, né, 50 mil, Certo. o tratamento dele. E ele é um prestador de serviço. Para a prestação de serviço, isso aqui é a lei, tá? Se você for na lei lá, na lei 6.9.600, é a lei, deixa eu ver aqui, porque acho que 9.600, 9.430, tá? Tem lá a presunção. Então, se você faturou 50 mil no mês, foi o que você falou, esse 50 mil é meu? Não, não é seu. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que jogar, se você for serviço, 32% sobre 40 mil, Certo. né, sobre 50 mil, né? E aí você vai ter o quê? Você vai ter, deixa eu pegar aqui. Então, ó, 50 mil. Aí você tem mais despesas de 10 mil. Durante o ano lá, o mês você contabilizou 10 mil de despesa. Tá? Contador, só despesas operacionais lá do mês. Aí o total do mês foi 10 mil de despesas operacionais. Sobrou um lucro líquido de 40 mil. Certo. 50 mil de faturamento, 10 mil, deu um lucro líquido de 40 mil. Qual vai ser a sua presunção? Qual vai ser a sua base? A sua base vai ser essa daqui, de 40 mil. Não os 50. Aqui é o bruto, né? Certo. Aqui é o líquido. Então, a sua base para chegar no lucro presumido, né, ou seja, para a tributação, seria os 40 mil. Sobre 40 mil, se for uma prestação de serviço, você vai aplicar 32%, que é a presunção que a lei te dá. Certo. Sabe? De acordo com a lei. Então, se você joga 16 de presunção de lucro presumido, ela vai te dar 16 mil, seria o que você pode tirar dentro do MEI. Então, qual vai ser a sua distribuição de lucro? 16 mil. 16 mil. Tá. Tá? Isso aqui é para quem não tem uma contabilidade completa, que não faz contabilidade. Tá. Vamos supor, eu tenho um MEI, não faço contabilidade, eu só tenho controle das minhas receitas e das minhas despesas. E eu cheguei no resultado aqui. Não tenho uma contabilidade completa. Então, você vai pela presunção. Então, qual que vai ser a minha distribuição de lucro? 16 mil. Certo. É essa aqui, 16 mil. Aí você fala assim, mas eu tive lucro de 40, 16 mil. Os 24 mil vai ser tributável, se você tirar. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso serve tanto para o MEI como o lucro presumido. O lucro real não, que é diferente. Mas para o lucro presumido e o MEI, a tributação é essa aí, pela presunção. O lucro real não. Tá? Então, vai ser pelo percentual de presumido. Aí... Ai, meu Deus. Eu tô tentando pensar aqui como que eu vou explicar isso pro povo. Tá vendo? Não compensa. Então, porque aí, o que vai acontecer? Vamos supor que tem um MEI aí, que você está trabalhando com um MEI, fala assim, eu faturei 50 mil, 50 mil é meu. Não é. Não é. Por que não é? Porque você tem mais despesas operacionais aqui. Vamos pegar um MEI de cargas, transporte de cargas. É. O meio de transporte de cargas, eles têm muito o quê? Combustível. Combustíveis,
Mecânica. pedágio, mecânica, manutenção de veículo. Então, todas essas despesas, ela faz parte da operação do MEI. Você tem que deduzir. Então, não é verdade? Você tem que ter o quê? Um controle e uma contabilidade. Tá. Aí sim, e até porque se você também pegar o faturamento e tributar em cima do faturamento, você está pagando tributo a mais. Entendi. Não é verdade? Verdade. Porque são deduzir suas despesas. O que acontece com o MEI? Acontece o seguinte, que eu já vi, Solange, por isso que eu falo que o MEI tem que ter contabilidade, tem que ter um contador técnico, não é qualquer pessoa, tem que ter expertise, né? Acho que todas as áreas tem que ter só expertise. Eu já vi a pessoa receber, vamos supor, 80 mil durante o ano. Ela pega esse 80 mil e joga no imposto de renda dela. Pessoa física. Nossa, vai pagar o imposto de renda? Enorme. Indevido. 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 Porque a lei permite você fazer as deduções de despesas operacionais. E as despesas, mesmo sendo do MEI, precisa ser comprovadas com notas fiscal ou recibo com o CNPJ dele. Ah, sim. Sim. Você não pode pegar uma despesa aqui de pessoa física que foi na pizzaria e jogar no MEI, né? Não pode, tá? Você tem que pegar todas as despesas da pessoa jurídica, contabilizar, ou fazer uma planilha no Excel, aí vai de sua preferência, né? Pode fazer uma planilha no Excel, né? De receita menos despesa ali, você joga ali, faz um livro caixa, e você já tem seu controle ali. Até para efeito da declaração anual do MEI. O que as pessoas fazem também? Eu faturei 50 mil no MEI. Aí, quando foi entregar a declaração do MEI lá em maio de 2024, ele pega 50 mil e joga lá 50 mil lá na declaração. Só que ele joga 50 mil na declaração e 50 mil na pessoa física. Nossa, aí dá como se fosse 100. Não, então, ele jogou 50 mil na pessoa jurídica, declarou 50 mil que ele recebeu. Ele não deduziu sua despesa. Então, a Receita entende que o faturamento dele é 50 mil. Só que não, ele tem 50 mil é o faturamento bruto, mas ele tem as despesas operacionais, que não foram dedutíveis, né? Não foram deduzidas. Né? Então, aí ele pega 50 mil e joga como pessoa física também. Não pode. Então, qual o certo? Manter a contabilidade, aí tem um detalhe. Se você mantém a contabilidade, esse valor aqui, ó, que vai ser tributado na sua declaração de imposto de renda, se você tirar, estou dizendo na pessoa física, tá? Porque o que acontece com a pessoa? Ela não vai querer esses 16 mil. Ela vai querer tudo. Vai querer tudo. Não é verdade? Mas aí eu jogo na declaração só os 24. Não. Você vai ter que jogar. Você vai ter que jogar. Se você não manter a declaração, não manter a contabilidade desse cliente, você vai ter que fazer o seguinte: essa parte da presunção é isento. Certo. Rendimentos isentos. E essa parte da diferença tributável é rendimento tributável. Então, o que vai tributar? Esses 24 mil na pessoa física dele. Na pessoa física. E se ele tiver prolabore, mais o prolabore. Mais o prolabore, que já pagou lá. Já pagou. Vai somar as rendas tributáveis e vai tributar. Agora, se você manter a contabilidade, olha o que acontece. Vamos lá. Aqui a gente está falando para você, até adiantei aqui para você, que eu estava falando para você. Ó. O restante vai dizer 24 mil deverá ser obrigatoriamente lançar como rendimento tributável, recebido por pessoas jurídicas sujeita pela progressiva de imposto de renda. Eu estava falando para você aqui. E o 16 mil como isento. Eu acabei de falar para você. Tá. Tá?
Agora, qual que é viável? Manter a contabilidade, por quê? Quando você mantém a contabilidade em dia, você não paga. Você não paga os 24 mil lá tributado lá atrás, você não é tributado. Porque você tem a contabilidade em dia, você tem como demonstrar isso perfeitamente para o fisco, o que entrou, o que saiu, quais são as suas despesas. Então, quando você mantém uma contabilidade em dia, você pode pegar todo esse 40 mil, que foi lá do seu rendimento líquido, e jogar e distribuir. E é isento. É. Por isso que é viável você manter a contabilidade em dia, não, manter a contabilidade do MEI. Tem que ter. O CRC, ele diz o seguinte, independente do porte da empresa, você tem que ter a contabilidade. Isso já é uma resolução que saiu do CRC. É o certo. É o certo. Tá. Entendeu? Entendi, Rita. Então, Entendi. é isso. A distribuição do MEI e do lucro presumido são iguais. A A não única ser que tenha uma contabilidade certinha para poder certinho, demonstrar. Tá. com todas as comprovações de recibo, notas, extratos, enfim, para você demonstrar o seu lucro líquido, Tá. tá? Então é isso. Agora, o lucro real já é outra coisa, né, que sai um pouco fora da presunção, não tem nada a ver com a presunção. Agora, em relação à distribuição, você ficou com alguma dúvida, Solange? Não, essa explicação que você me deu do MEI é praticamente a mesma para Simples, para a empresa do Simples, Ah, sim, uma EPP, né? Uma empresa de pequeno porte. sim. Aí, se tiver tudo bonitinho, igual no caso da minha filha, que ela já entendeu que tem que ter tudo certinho, aí o que ela tirar como distribuição de lucro Não tributa. não tributa nem imposto de renda, nem INSS, nada? Não, Então, não. ISS? INSS, Não, Previdência. porque é isento, né? Ela já tributou no Prolabore, né? Rendimento tributáveis. Isso. Então, quando ela tirou mensalmente, ela já recolheu o IR e o INSS. Isso, mas aí, se ela quiser fazer uma retirada de lucro, ela não paga. Não. Desde que esteja nessa presunção, né? Lembra que eu falei para você da presunção? Você sempre vai ter que fazer aquele cálculo. Por exemplo, ela é o quê? Ela é MEI? Não, ela é EPP, empresa de EPP, pequeno porte. mas Esse ela é o ficou no quê? simples. Ah, ela é empresária. Isso. Ela é empresária. Isso, empresária. Então, assim, sempre você tem que fazer o quê? Aquela conta da presunção para ver quanto que é o valor de presunção que ela pode tirar. Você tem que fazer essa conta, Tá. né? E aí você vê quanto que ela pode tirar de lucro sem ser tributável. Tá. Aí você faz esse cálculo para poder saber. E outra coisa, eu posso tirar a qualquer hora? Não. Você tem que fechar o balanço. O balanço se fecha no final do ano. Tá. Tá? A não ser que ela fosse uma limitada e tivesse dentro do contrato social uma cláusula que falasse assim, ó, a distribuição de lucro vai ser trimestral. Não teria problema. Mas como que ela é empresária, né? Então, geralmente, se entende o quê? Que o fechamento do balanço é final do ano, né? É. Entendi. E a porcentagem é o mesmo, de 32%. A presunção é a mesma, a porcentagem. Serviço, Uma sim. empresária, 32%. Sim. Serviço, sim. Tá. Tá? A presunção é essa. Tá?
E aí, você fazendo assim, mantém a contabilidade dela, porque aí, quando chega no final do ano, você consegue ver quanto que ela tem de lucro para distribuir, e aí você distribui 100%. Tá certo. E aí ela não paga o imposto. Tá certo, entendi. Entendeu, Solange? Bom. Solange, tem mais alguma dúvida em relação a essa questão do distribuído? Do distribuído? Não, não, assim, nesse primeiro momento, não. Acho que você foi bem, pegou bem, assim, foi bem Mas abrangente, né? logicamente que quando a gente encerrar a nossa aula, provavelmente vai ficar algumas dúvidas, caso fique alguma dúvida, né? Fala, puxa vida, eu não esqueci isso. Você pode estar mandando mensagem, a gente vai tirando sua dúvida, tá? Tá bom. E vai sanando suas dúvidas. Se tiver também algum... como que eu faço esse lançamento? Como, né? No caso da distribuição de lucro, pode mandar que a gente vai também sanando suas dúvidas. Tá bom. Tá bom, Solange? Tá ótimo. Aí a próxima Aí, agora é quarta, né? e agora a próxima ficou para quarta, né? Isso, Nossa, quarta-feira. Isso, quarta-feira. tá, Tá bom? quarta-feira. Então, aí você, o que seria legal, Solange? Como nós tivemos essa aula, eu acho que foi assim, bastante informações, né? Em uma hora, ia ficar só um pouquinho, em uma hora. Seria o ideal o seguinte: você marcar todas as suas dúvidas que surgirem durante um dia aí, 2 dias aí, e trazer. Aí a gente vai sanando também, entendeu? De Tá, repente, alguma dúvida, aí você fala, Rita, esse ponto tá aqui, como que eu faço? Eu fiquei com essa dúvida. Então, é bom você trazer essas dúvidas para a gente poder também estar esclarecendo. tá bom, pode deixar. Já deu Solange, eu agradeço, já deu uma, foi ótimo já a primeira aula. tá? Eu agradeço, né, pela sua confiança, né? Pelo nosso serviço, que foi sempre essa confiança, te agradeço. Né? Estamos aqui para. Eu quero te ajudar, né? Potencializar o seu crescimento, que é o nosso lema. Isso. E vamos juntas. Vamos juntas, tá bom. E eu que agradeço Tá também a bom? disponibilidade aí, né? Que eu sei que o seu tempo é corrido, de estar me ajudando, que isso me ajuda muito, me deixa mais segura. Isso é bom. Obrigada, tá, Solange? Um ótimo dia, uma ótima tarde para você aí e fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.